Olá pessoal, tudo bem? No início do século XVI, o diplomata e escritor inglês Thomas More vai publicar Utopia. Utopia vai contar a história de uma ilha imaginária perfeita, comandada pela razão e por um Estado extremamente eficiente. O Thomas More estava fazendo uma crítica à sua sociedade, à sociedade vigente na sua época, principalmente a sociedade inglesa. Mas o termo utopia, ele não existia antes do Thomas More, é verdade, mas o conceito de utopia é muito mais antigo. Entre o século V e IV antes da Era Comum, o Platão vai escrever a República, onde ele descreve uma cidade ideal comandada por homens notáveis, por filósofos sábios. Uma grande utopia. O mito do paraíso cristão é uma utopia que persiste com enorme vitalidade até os dias de hoje. No século XIX, o Karl Marx vai lançar a utopia comunista, a construção de uma sociedade perfeita, maravilhosa, uma sociedade sem classes. No final do século XIX e na primeira metade do século XX, nós vamos ter um enorme avanço nas ciências. E isso vai possibilitar o surgimento de telescópios cada vez mais potentes, que irá permitir a visualização de alguns detalhes dos nossos planetas vizinhos. E isso vai começar a aguçar a imaginação de muita gente, principalmente dos nossos amigos espiritualistas. Mas não somente dos telescópios, nós vamos ter o desenvolvimento dos foguetes, o desenvolvimento dos aviões que passam a transportar passageiros também. O mundo parecia não ter mais limites. Esses avanços vão fermentar a imaginação dos nossos amigos espiritualistas e teremos uma enxurrada de livros descrevendo a vida no planeta Vênus, no planeta Marte, no planeta Saturno e, claro, os nossos amigos espíritas também vão entrar nessa maré e vão começar a escrever muitos livros. Alguns deles vão obter enorme sucesso. O Chico Xavier vai publicar em 1935 Cartas de uma Morta, que nós já falamos aqui no canal, né? Depois você dá uma conferida. Eu vou deixar o link abaixo, o link aqui na descrição do vídeo. Cartas de uma Morta foi ditado pelo espírito da mãe do Chico Xavier, Maria João de Deus, que havia morrido 20 anos antes. E Maria João de Deus vai dizer o seguinte: olha pessoal, fique tranquilo, você que nunca viajou para Marte, nunca viajou para outros planetas, fique tranquilo que você vai poder fazer a sua viagem interplanetária depois da morte. E outra boa notícia, depois da morte, vocês vão ganhar um corpo. A tão sonhada ressurreição dos corpos também vai ocorrer no mundo sobrenatural dos espíritas. Sim. Depois da morte, nós ganharemos corpos novamente. Tá certo que esses corpos são mais sutis, que esses corpos são menos densos, mas são corpos. E nós então passaremos a viver ou a conviver em outros planetas onde a vida lá é maravilhosa. Lá há cidades como aqui, há casas, há prédios, há lagos, há rios, há jardins floridos, há árvores frutíferas,
Há anfiteatros, há cinemas, há templos. É uma maravilha o outro mundo. Esse outro mundo é comandado por uma hierarquia burocratizada, extremamente eficiente. Homens justos, homens sábios, homens que não roubam de maneira alguma. Esses homens controlam esse outro mundo com uma extrema eficiência, justiça, voltados para o bem comum. Nesse outro mundo, o sujeito pode atravessar distâncias enormes em poucos segundos. Basta que ele esteja bem desenvolvido espiritualmente. Quanto mais evoluído e mais iluminado for o espírito, mais rápido ele viaja. Essa é uma grande vantagem da evolução espiritual. Você não precisa andar de charrete. Você vai num piscar de olhos, você sai de um planeta e está no outro. Mas tudo isso vai depender do seu grau de iluminação. Do seu grau de iluminação. Bom, esse outro mundo descrito pela Maria João de Deus é um mundo onde reina a justiça, onde reina o interesse no próximo. É um mundo governado por sujeitos muito sábios, muito honestos, muito dedicados ao próximo. Um outro mundo muito diferente do que nós conhecemos aqui na Terra. E esse outro mundo, você poderá ter acesso a ele depois da morte. O Chico Xavier vai radicalizar a sua utopia no outro mundo quando, em 1944, ele publica Nosso Lar. Em 1944 vivia-se a Segunda Grande Guerra. Era, portanto, um momento muito propício à consolação, muito propício ao escapismo. Quando Chico Xavier traz o seu livro, claro, ele vai dar uma tranquilidade para as pessoas, que as pessoas vão saber: o meu filho morreu, eu posso morrer agora na guerra, mas tudo bem, eu vou renascer depois. Então a pessoa se sente mais tranquila, a pessoa se sente mais consolada. Uma mensagem claramente escapista e consoladora. E como será esse outro mundo do Chico Xavier? Esse outro mundo do Chico Xavier é pautado no trabalho e na ordem. Trabalho e ordem. Dois lemas que nortearam o Estado Novo do Getúlio Vargas. O Chico Xavier, para escrever Nosso Lar, ele é fortemente influenciado pelo Estado Novo do Getúlio Vargas. Ele vai, então, ampliar esse outro mundo, que a Maria João de Deus havia colocado ele assim, o outro mundo espírita. A Maria João de Deus havia colocado ele no espaço, nos outros planetas, entre um planeta e o outro. Não estava muito claro ainda. Em Nosso Lar, o Chico Xavier passa a descrever de forma muito mais organizada toda essa geografia do além. Nesse outro mundo do Chico Xavier, há uma hierarquia extremamente burocratizada e eficiente. Todos têm que estar enganjados nesse projeto. É como se o outro mundo fosse uma enorme repartição pública e todos fossem funcionários dela, e todos teriam que ser funcionários exemplares. Há uma enorme materialidade nesse outro mundo do Chico Xavier. Os espíritos comem, tomam banho, bebem, discutem, assistem filme,
assistem palestras. Há, portanto, uma reprodução muito clara da vida aqui na Terra. Os espíritas dizem que é o contrário, que a vida aqui na Terra é uma reprodução muito tênue, muito distante, é um rascunho da outra vida. Que a vida verdadeira é a vida depois da morte, que a vida agora é uma vida falsa, é uma vida muito aquém, muito além, muito distante da verdadeira vida, que é a vida que nós vamos ter depois da morte. Essa sim é que vale a pena ser vivida. O Chico Xavier, portanto, vai trazer para o brasileiro, principalmente, um outro mundo tópico. O nosso lar, em nosso lar, ele vai aprimorar, vai burilar todas essas concepções, esses conceitos, essas ideias, e as pessoas vão ficar encantadas. Ninguém morre mais, todo mundo agora pretende ir para nosso lar. O Espiritismo, pessoal, ele coloca o outro mundo à sua disposição. O outro mundo utópico, o outro mundo perfeito, esse outro mundo onde praticamente inexistem as doenças, inexistem as mais ações tão corriqueiras aqui na Terra. Lá também há, mas é muito pouquinho. Lá é um passo do paraíso. Claro que há outras dimensões onde o sujeito vai aos planetas celestiais, aos planetas felizes, que estão acima desses mundos descritos pelo Chico Xavier. E quando o sujeito estiver bem iluminado, quase se dissolvendo em luz, ele então poderá ir para esses planetas felizes, depois esses planetas celestiais, onde ele está ali meio que fundido com a divindade. Todo esse mundo, todos esse paraíso que nos espera depois da morte, você poderá tê-lo. Você poderá curtir esse paraíso. Mas para isso, você precisa seguir os preceitos propostos pelo Espiritismo. Se você assim o fizer, você será contemplado com um paraíso lá na cidade espiritual de nosso lar. O Chico Xavier, ele converte o outro mundo em uma utopia. Não foi só ele que fez isso, o Swedenborg fez isso, o George Vail Owen fez isso, dezenas de outros antes dele fez, durante a sua existência também esses outros fizeram, e depois deles continuam fazendo. O que não falta, pessoal, é gente oferecendo paraíso. Tanto faz neste mundo, como no mundo do além. O Espiritismo promete o paraíso no outro mundo. Basta seguir os seus preceitos.